Olá, amigo telespectador. Começa mais um Revista Master. O programa Revista Master de hoje, para mim, especialíssimo, porque foi quando ele esteve a primeira vez aqui e eu acertei para ele voltar. Marco de Aurélio, poeta, estudioso da cultura nordestina, historiador, pesquisador, é desses cabrabões que a gente gosta aqui do Nordeste. Marquinhos, que alegria. Eu digo Marquinhos, mas na verdade é Marco de Aurélio. Tudo bem? Tudo bem, uma alegria estar de volta aqui, principalmente numa temática dessa que é a nossa cultura nordestina. Pois é, a poética nordestina. O que é que você de início fala sobre a poética nordestina, sobre a importância da poética nordestina? Ô Gilson, a poética nordestina é uma construção tão bonita. É uma construção, eu não digo nem que há 2 ou 4 mãos, mas sim, é uma construção, acho que há 12 mãos. Porque 12. Nós temos envolvido nessa poética nordestina, na história e na memória da gente, 4 ou 5 etnias que se juntam, se unem. Quais seriam essas etnias assim, envolvidas nesse processo? Como a etnia branca, né? A afro, a aborígene, né? A judaica e outras que nos cercaram nessa época, né? Na colonização, no império, dessa coisa que vem, vamos dizer, feito uma cachoeira bonita, com todo mundo junto, né? Agora tem uma coisa interessante. Sim. Ela por conta dessa herança ser tão diversa, vamos dizer, de 4, 5 etnias, sim, que nos ajuda muito a unir, a dar forças a essa beleza que é a nossa cultura nordestina, sim, ela também atrapalha um pouco, sim, no bom sentido, porque cada uma tem o seu gosto. Né? Sim. Assim. Então, cada uma vai defender de uma certa forma um foco. Dá um exemplo disso, assim, por exemplo. O carimbó não vai se unir com samba, nem com a valsa, nem com... Né? Cada um tem uma linha de memória e de herança, sim, histórica de cada cultura, de cada povo desse, né? E vai ter um foco. Mas, de qualquer maneira, houve, nesse cadinho nordestino, uma mistura muito bonita, vamos dizer, um enriquecimento de uma vertente dessa para outra. Para outra, né? Não é? Então, a poética nordestina ela é misturada do erudito ao popularíssimo, aquele bem rés do chão. Qual seria o erudito dentro desse processo poético nordestino? O exemplo do armorial, por exemplo. Do armorial, né? Aliás, o seu amigo Gilbert gosta muito do armorial. E toca muito bem, e interpreta muito bem esse gênero mais novo, mais recente, né? Sim. Que foi com aquele movimento armorial do Ariano e aqueles 12 componentes do movimento armorial. Solidificou-se esse movimento mesmo? Solidificou-se. Ele persiste, ele resiste, e há muitos grupos no Brasil, inclusive o seu filho, sim, o Gilbert, né, que abraça essa causa, mantém essa tradição, sim, bonita. E lá em São Paulo, que não é fácil. E em São Paulo, que não é fácil. Mas, de qualquer maneira, ela é uma poética construída em cima dessa coisa popular, dado um nível, né, um verniz de erudição, que ficou muito bonito. E quem preparou também foi pessoas que entendiam de musicalidade, sim, de métrica, de rima. De comportamentos humanos. Isso. Né? Então, essa coisa ficou assim muito redonda. Né? Então, a música armorial ela é confortável aos ouvidos, porque ela é muito redonda, ela é muito bonita. É linda, né? linda. Suave, gostosa. Né? Por mais rápida que às vezes pareça ser, ela é verdade. É uma suavidade no coração da gente. E ela representa tudo isso que a gente tem vivido no Nordeste. Sim, né? sim. Que é essa coisa bonita dessa teluridade das nossas vivências, dos nossos sofrimentos, né? E que se transformam todos em sentimentos que, interpretado pela música, vira essa coisa bonita, essa bandeira bonita. Marco, você falou ainda há pouco aqui sobre essa diversidade, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a literatura de cordel. Como foi que nasceu isso? Como foi que se descobriu isso? A literatura de cordel é muito linda, rapaz. Você, inclusive, é muito bom nisso. A construção da nossa poética, primeiro a gente tem que nos reportar ao passado,
vendo que a oralidade era quem se mantinha, né, amiudemente em todo lugar, em todo local do Nordeste era a oralidade. Sim. Não tinha escrita, a escrita era difícil, jornais difíceis. E a oralidade era a contação de história, que é uma coisa humana, eu acho que desde o começo da descoberta da fogueira, né, da descoberta do fogo, que essa história perpassa as comunidades, a herança de cada um, passando de um para o outro nessas memórias. A memória, a oralidade, é uma coisa que forra e que constrói essa poética nordestina do cordel e das cantorias. O cordel já é escrita, né? E com estrutura da própria memória. Mas a cantoria, a poesia etérea, aquela chamada poesia que você larga, de repente, inclusive muitas se perderam, né? Porque a gente nunca escreveu. Então, sim. É o problema da oralidade, não é? Quantos motes e quantas glosas houveram dos bons cantadores de viola, de repentista, que se perderam no tempo e ninguém tem mais elas. E por que é que tem muitos deles que são capazes de repetir um verso feito anteontem, 3 meses atrás? Porque eu acho que o exercício da memória pela oralidade, que o sujeito não tem condição de cristalizar na escrita, ele fortalece a questão da guarda da memória. É um gravador humano. Por isso que eles têm essa capacidade de ter essa facilidade. E outra coisa bonita também na cantoria, na poesia e tudo mais, é que quem se mete a isso, normalmente tem uma obrigação de ter um estoque de palavras. Né? Ele normalmente domina o conhecimento e a lembrança de todas as expressões, principalmente as nordestinas. Né? Me tirou uma curiosidade minha. Por que rapaz, que o poeta repentista, ele não precisa ser doutor, ele não precisa ter formação acadêmica, a formação da Universidade da Vida parece que é muito melhor para ele. Porque qualquer assunto, qualquer tema que você passa para um repentista, ele desenvolve. O que é isso? O que é que você entende por isso, essa facilidade de uma conversação sobre todos os temas com segurança? Gilson, na minha concepção, primeiro passa por isso que eu defendi, que é a oralidade e a circunstância dele ter que reter. Sim. Né? Vamos dizer, como ele não descarrega na escrita, ele tem que reter na memória. Na memória. E esse exercício da memória, que é coisa que não se tem em escola, escola deve ter alguma especial no mundo que faça você desenvolver a questão da memória quase absoluta. Mas essa memória dos cantadores e dos poetas, ela é circunstancial, ela é quase que inconsciente. É essa ferramenta que eu tenho. Eu não tenho outra ferramenta. Então, ou eu aperfeiçoo essa, ou eu não vou ter nada. Então, eles aperfeiçoam de uma forma isso aí. É por isso que quando eu falo em estoque de palavras, ele vê que tem vaga, que tem espaço para botar mais palavras, porque ele precisa desses instrumentos, desses tijolos, para poder compor tudo que ele quiser fazer. E outra, enquanto mais eu reter e ter esse estoque de palavras, de expressões e de tudo, mais facilidade eu vou ter de compor o que eu quiser. E eu vou responder, na verdade, o que eu quiser também. E outra, pode ser que você me faça uma pergunta para eu cantar, e eu não saiba da pergunta, aí eu invento. Né? Eu tiro uma saída, eu crio qualquer coisa, porque eu tenho estoque. Tem estoque. O poeta repentista, rapaz, é uma coisa extraordinária. Ele tem estoque mesmo. E o povo nordestino tem dado, ao longo da história, o devido, digamos assim, me permito, vou retificar, a devida, em vez de o devido, a devida atenção a esse processo cultural tão lindo que é a poética da nossa região? Gilson, aí eu trago de volta uma coisa que me preocupa, porque, de qualquer maneira, não tem solução, mas preocupa. Como a gente teve essa base imensa de 4, 5, 6 etnias fazendo parte dessa mesma coisa, a gente tem coisas que não se amarram, vamos dizer, não se respeita como uma tradição, não se respeita como uma identidade. Então, a gente tem, muitas vezes, esses deslizes de abraçar muitas coisas de fora, tendo tanta coisa de dentro.
e a gente perde e não dá a devida atenção às coisas que a gente tem dentro, ou seja, dentro do Nordeste, dentro dessa história toda linda que a gente tem. Sim. E a gente começa a dar valor às coisas que vêm de fora, a culturas estrangeiras, por exemplo. Eu não estou dizendo que se feche às culturas estrangeiras. Ah, sim. Né? Se fortaleçam com elas também. Precisamos conhecê-las. Até para enriquecer a nossa. Nosso lado intelectual, cultural. Mas, às vezes, o que acontece é que a gente dá, às vezes, muito mais valor numa determinada hora a uma coisa de fora do que aquilo que a gente tem com propriedade de primeiríssima ordem. E digo lá, de primeiríssima ordem. Né? Porque quando a gente compara alguns tipos de poesia que a gente estava conversando, sim, que dizem ser poesia e não é poesia, é uma narrativa, ou é uma forma só de expressão, né? E a gente, às vezes, abraça coisas que não é poesia, dizendo ser poesia, a gente está desfazendo desse cuidado com a poesia que a gente tem. Ah, sim, sim. Não é verdade? Sim. Você me disse uma coisa interessante um dia desse. Antes eu quero dizer que nós estamos conversando com o Marco de Aurélio, viu? O homem entende da cultura nordestina, que é uma coisa. E aí estamos falando sobre a poética nordestina. Eu quero aproveitar e mandar um abraço lá para Salgueiro, para meu amigo poeta, radialista, engenheiro do DENIT, né? O Aderson Machado, que nos acompanha todas as semanas. Sim, um dia desse você me disse, olha, Gilson, eu tenho um problema danado. Que você não decora os versos, você é mais da escrita? Eu fui contaminado, talvez inconscientemente, por esse universo que eu assisti e que me formou. Sim. Que foi o universo da feira, como eu falei no último programa. A feira é uma coisa de repente, a feira é aleatória. Sei. Ali acontece o que tem que acontecer, não está programado. Né? Você, quando tem um banco de feira, não está programado tal fulano vir aqui. É qualquer um que chegue. Né? Então, você vai estar sempre moldado, forjado a essa coisa da aleatoriedade. Sei. Como a coisa aleatória não é aquela que se cristaliza, sei, a gente inconscientemente constrói uma coisa tipo... eu não vou escrever, eu vou só me lembrar, eu vou só reter, eu vou só entender. Sim. No meu caso, eu vou só entender. Então, eu não consigo memorizar nada. Praticamente nada. Eu tenho observado isso e você faz coisas lindas. Agora, faça o seguinte, não me peça que eu não decoro. Nada, nada. Né? Eu acho que por conta da culpa dessa oralidade ferrenha que a gente ainda detém como origem, como herança. E dentro dessa sua preocupação com a cultura nordestina, com a poética nordestina, você me falava também sobre projetos. Você parece que toda semana está nas esquinas do mundo, né? Olha, como a cultura da gente, ela ferve, né? Ela é efervescente, né? Ela vive, como a gente diz a palavra, ela vive se bulindo. Sim. Né? Então, eu gostei do bulindo. A gente não pode parar. Você é buliçoso. Ela se bulindo, a gente não pode ficar parado. Né? Então, eu estou com um projeto que estou realizando ele ali na sala Vladimir Carvalho, na Energisa, na Usina Cultural Energisa, com o nome de Vozes do Sertão. Sei. Então, eu estou trazendo pessoas do sertão, das terras de dentro, que não tem chance ou que não tem muita facilidade de das terras de dentro seriam aqueles recantos esquecidos. Isso era uma expressão antiga, viu, Gilson? Essa expressão eu acho linda, eu sempre utilizo ela. As terras de dentro é tudo aquilo a partir de 100 quilômetros para dentro. Todas as terras de dentro são os sertões. Né? Não é? E essas pessoas que não têm a oportunidade de aparecerem na capital, de qualquer maneira é uma vitrine, não deixa de ser uma vitrine, a gente está com esse projeto abrindo espaço para pessoas que não precisam ser tecnicistas ou altos, né, performáticos, dessa coisa, mas que sejam originais, que sejam autênticos de uma resposta cultural dessa formação cultural que a gente tem no Nordeste. Sim. Então, toda quarta-feira, a última quarta-feira do mês, exceto janeiro, junho e dezembro, porque são meses efervescentes de outras festividades, a gente está trazendo alguém. Dia 19 agora, uma semana antes do Carnaval, quarta-feira que vem, a gente está trazendo Felipe Batista, que é um grande artista de Campina Grande, Campina Grande, que já são terras de dentro, né?
e que vai dar um show para a gente lá. No 25 de março, a gente vai trazer uma poetisa de Caicó. Caicó. Né, que são terras de dentro. É cordelista ela ou poesia? Essa é declamadora. Declamadora. Constância Maria, declamadora de mão cheia, uma pessoa intensa. É uma constância dela na vida, a poesia. A poesia. Então é isso que a gente tem feito. Afora o grupo que a gente tem, o Sete Bocas de Luz, que a gente vai para o interior. Quase uma vez no mês a gente resolve ir numa cidade pequenininha com menos de 10 mil habitantes e fazer uma farra de sarau poético. Quando você vai assim no interior, você tem um local específico que você define ir para levar um pouco da cultura ou você diz, não, eu vou parar em qualquer canto? Não, antes a gente prepara, a gente tem a necessidade de ter quem nos receba, né? Sem nenhum vínculo, nenhum comprometimento com ninguém, com nada. Ninguém. A gente não recebe dinheiro de ninguém, a gente faz tudo isso às nossas custas. Né? E a gente vai, e normalmente a gente abraça e copta estudantes, universitários da cidade, que amam o lugar e que querem que aquilo ali aconteça na cidade. Sim. Então a gente vai e faz um sarau de poesia, inclusive com o palco aberto para os artistas do lugar. Se tiver algum cara ali pertinho que queira cantar, sobe o palco. Sobe, vai cantar, sobe, vai dizer uma poesia. Agora, isso é uma programação numa manhã ou o dia todo? Uma noite. Geralmente à noite. A gente faz uma palestra à tarde, a gente leva um assunto bacana sobre a questão da cultura, da valorização da nossa cultura, à tarde, e à noite a gente faz de 8 às 10h30, 11 horas no máximo, estourando. E a receptividade, como é que é? É ótima, muito boa. Balança a cidade. Cochichola tem 1.900 pessoas. Foram 899. 250. Vamos dizer, um lugar com 1.900 pessoas. Foram 250 pessoas um lá, né? Né? Já tem cidade que responde diferente, que a gente já está numa colisão, numa rota de perder aquele respeito da cultura da gente. Né? Patos é uma cidade com 100 mil habitantes. Sei. A gente fez um sarau lá de graça, num hotel central, né? Num dia que não tinha atração, nenhuma atração cultural na cidade, de graça a entrada, deu 5 pessoas. Então, veja bem, um lugar com 100 mil habitantes dá 5 pessoas, e um lugar com 1.900 dá 250. Eu não voltava mais lá, não. Eu não estou dizendo que não há uma justificativa, porque um lugar que tem 1.900 pessoas tem muito pouca coisa a acontecer, né? E qualquer coisa que acontece vira festa. Mas por ser uma cidade pequena, tem gente ansiosa por aprender. Também. E ali, às vezes, é muito mais... É muito mais puro. A essência é mais bonita. Quantos trabalhos você já fez assim? Você falou na outra vez de poesia, cordéis, tudo. Como é que está a tua produção? Não, os cordéis eu até parei um pouquinho por conta dessa movimentação que eu tenho do sarau de poesia e música, né? Essa semana você vai para onde? Essa semana eu estou preparando essa produção da Energisa, né? E a próxima a gente vai talvez a Caicó. A Caicó. A gente leve o Sete Bocas de Luz para Caicó para se apresentar lá no Caicó teatro. É um centro de grandes poetas. Muito. Tem um teatro belíssimo, estadual lá em Caicó, que é a coisa mais linda do mundo. Muito bonito, muito bonito. Você chega lá e você se surpreende com o nível de dedicação à cultura que o Siridó tem. Siridó é respeitoso com a sua cultura. O Siridó foi da gente, né? É assim, sim. O Siridó e o Pajeú era da Paraíba. Era da Paraíba, tomaram da gente, não é, rapaz? Aí criaram essa cintura geográfica a cintura do mapa da Paraíba, né? Era completada pelo Siridó e pelo Pajeú. Aí você já pensou um estado nordestino com o Siridó, o Cariri e o Pajeú? Culturalmente, quando danou-se. Não perdia para ninguém. Vixe, não tem. Me diga uma coisa, você tem alguma... Eu vou insistir, tu não decorou nenhum versinho? Não me peça que eu não dou. Mas é danado, né? Não me peça que eu não dou. Né? Mas, como eu estava falando, quantos trabalhos tu tens, assim, livro? Eu acho que são 120 títulos de cordel. Não é? Tem um livro de contos, tem uma série que eu preparei chamada Tesouros do Cariri, que são gravações em vídeo, tipo uma autobiografia de cada artista que eu encontrei, que merecia ser gravada a história deles. Tem 17 trabalhos que eu fiz e produzi em vídeo, numa série, está no YouTube. Se você botar Marco de Aurélio YouTube, tem uma série lá, Tesouros do Cariri. São 17 artistas
com sua autobiografia e sua performance também. Você tem feito trabalhos também cinematográficos em cima desses projetos seus? Eu tenho acompanhado alguns. Eu tenho 3 curtas, eu produzi 3 curtas-metragens, né? E estou com 4ª em produção e qualquer hora dessa eu começo o 4º curta-metragem. Esse curta-metragem, qual é a duração máxima do curta-metragem? 12, 15 minutos. 12, 15, né? Nessa faixa. Geralmente um tempo que se usa muito em audiovisual, né? Normalmente é uma tabela. É uma tabela. Que tem gente que não entende, pensa que... Eu lembro uma vez... O curto, o médio e o longo. Né? Tem um cara que queria fizesse um audiovisual. Olha, uns 20 minutos, meu amigo. O audiovisual com 20 minutos, você bota o pessoal para correr. Tem que ser 8 minutos, 12 no máximo, senão o pessoal sai do contexto. Hoje está diferente a coisa. A turma não está entendendo a coisa. Então, a nossa cultura cabe e tem pano para as mangas para caber em muita coisa. A gente aqui não valoriza. Rapaz, e nessas suas andanças, não é? Você tem notado assim, algum apoio, digamos, administrativo, de prefeitura, político, vamos dizer assim, para esses projetos? Ou esses políticos são os danados que só pensam no umbigo, só olha para o umbigo deles? Eles não gostam que eu diga isso, não. Mas política não devia se misturar com cultura. Quando se mistura é um desastre, né? Em canto nenhum dá certo política e cultura. Né? Eu concordo. A política tem um viés de interesse outro. A política tem um viés de eleitoreiro, ela quer se manter, ela quer o voto, ela quer a eleição. Ela não tem o olhar puro para a cultura. É raro você encontrar alguma política que tenha um olhar puro para a cultura. E ainda se acha que se gasta. Olha, sabe o que é que eu acho? Sim. Não se gasta. Não se gasta. Se investe. Cultura é investimento. Né? É formação de humanos. Que a cultura humaniza. Né? Então, quando você investe em cultura, você está investindo em humanização, não está gastando. Né? Essa lei Rouanet, essa lei, inclusive, usada de forma errada neste país, eu conheci, aliás, todo mundo conhece, grandes nomes da música brasileira, que ganharam dinheiro, fizeram projetos, ganharam dinheiro, e depois vem aqui para João Pessoa fazer apresentações cobrando R$500 uma entrada. Não, era para ser de graça, rapaz. Recebeu dinheiro do governo. É verdade. Quer dizer, então, até nisso... Era feito dinheiro da Sudene, né? Pois é. Todos já tiravam sabendo que não iam pagar. Sabendo que não ia pagar. Quer dizer, eu fico chateado com essas coisas, porque a cultura nordestina, por exemplo, era para que as administrações públicas investissem, independentemente do aspecto político. É bom que elas não investam. Porque quando elas investem, elas contaminam. Contaminam, né? Deixa a cultura andar sozinha. E ela anda sozinha. A gente briga por essas resistências, essas coisas todas, esses movimentos. Não precisa brigar por resistência. Ela é em si. Sim. A cultura e a arte em si já é ela. Ela já é por si. Ela não precisa de ninguém. Né? É claro que eu não vou dizer que não precisa de certos apoios, claro que potencializa, ajudam, né? Mantém. Mas fiquem longe da gente, né? Com esse tipo de conveniência, é melhor estar bem longe, sabe? É melhor estar bem longe. Estamos pertinho? Estamos pertinho. Só para finalizar, você me tocou no assunto, coisa bem rápida para a gente finalizar o programa, de um trabalho, por exemplo, que não precisou de apoio de ninguém, que o cara reuniu não sei quantas bandas de música, orquestra lá e tocou. Como foi aquele projeto? Lá em Caicó. Bem Dantas é um maestro de cruzeta. De cruzeta. É de Cruzeta. É uma cidade do Rio Grande do Norte, perto de Caicó. Ele reuniu 50 filarmônicas da região, do interior do estado. Sim. Levou tudo para o Palácio Potengi. Sim. E fizeram 1000 músicos tocarem a cantata de Natal, sem ensaio. E sem ajuda de ninguém. Não sei. Talvez das prefeituras que mandaram os ônibus, mandaram tudo. Mandaram as marinetes, né? Esse negócio. Tá bom. Meu caro Marco de Aurélio, alegria receber mais uma vez esse papo gostoso. Eu gosto de conversar no programa essas coisas, porque a gente alerta para a importância da defesa da poética nordestina. E sem roteiro. Sem roteiro. Muito obrigado a você, viu? Eu que agradeço. Tá ok. Obrigado, amigo telespectador. Foi uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui no nosso Revista Master. Até o próximo programa, se Deus quiser.
2020 chegou e com ele o novo momento da Volkswagen. Passe na Promac e aproveite para colocar mais tecnologia e inovação no seu ano novo. Veja as ofertas. Novo Gol 1.0 MPI 1920, entrada mais 36 parcelas de 699, taxa 0,49%. Novo Polo 1.0 MPI 2020, entrada mais 36 parcelas de 990, taxa 0,84%. Vá até a Promac. Promac, muito além do padrão. No trânsito dê sentido à vida. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. Rede Master 95,7. João Pessoa acaba de receber um novo residencial